Olá a todos. Bom, estamos começando mais uma aula de música e o tema da nossa aula hoje são os valores musicais. Professor, você já não fez uma aula dessas há algum tempo atrás? Sim, fiz, mas dessa vez eu estou me focando nos valores menores das figuras. Na aula que a gente teve sobre ditado rítmico, a gente trabalhou com as quatro primeiras figuras, as três primeiras figuras, que foram a semibreve, a mínima e a semínima. São valores inteiros, valores cheios, dos quais a gente tem mais facilidade de trabalhar. O que eu vou explicar hoje em primeira parte, vai ser as colcheias e as semicolcheias. São valores de figuras das quais são menores e que para a gente conseguir encaixar dentro da música ou até mesmo conseguir compreender a sua leitura acaba sendo um pouco trabalhoso, principalmente para quem tem poucas noções de ritmo. E isso faz com que muitas músicas que as utilize se tornem difíceis de tocar. Muitas vezes até a pessoa não consegue ver onde essas notas ficam dentro de um compasso, dentro de uma regência, até mesmo dentro da música, tentar entender como é que ela é encaixada. E isso é muito comum com os iniciantes, até mesmo para muitos que já estão há anos na música, ainda conseguem ter essas dificuldades por causa que não teve uma boa teoria, não teve um bom embasamento na compreensão desses valores, ok? Então isso é uma coisa que nós vamos estudar, não vai ser somente uma aula sobre isso, porque não são todos que conseguem ter essa compreensão, principalmente quem tem dificuldade rítmica, não tem uma cuidade rítmica, então acaba que na hora que for tocar, na hora que for ler a partitura, vai ter dificuldades e não vai conseguir encaixar. Mas a ideia é que quanto mais você treine, quanto mais você ficar testando o seu ritmo, com certeza você vai conseguir executar e fazer com que essas notas, essas figuras no caso, sejam mais compreensíveis e sejam mais executáveis, ok? Mas antes de eu começar a passar o exercício em si, nós vamos nos focar mais nas colcheias e nas semicolcheias, ok? Então nós temos aqui a nossa amiga colcheia, certo? Ela em figura positiva, ela em figura negativa. Quando eu digo figura positiva, eu falo em uma figura que produz som, e quando eu falo uma figura negativa, eu falo uma figura que não produz som, ok? Então eu tenho aqui alguém que produz som e alguém que não produz, ok? E nós temos a nossa amiga semicolcheia, que a nossa figura positiva e a nossa figura negativa. A partir da colcheia, nós temos uma conformação, né? É a cabeça, haste e colchete. E assim vai para todas as figuras seguintes. A diferença é o número de colchetes. Quanto mais colchetes ela tiver, menor o seu valor. Ok? Então, até aí, tudo bem, né? Então, nós temos aqui a colcheia, que ela vale meio tempo. E eu tenho aqui a semicolcheia, que vale um quarto de tempo. Ok? Então, quando você está lendo as figuras, você tem que lembrar de uma coisa prática. A questão é essa. Nós temos uma figura que vale meio tempo. Ou seja, dentro de uma única pulsação, dentro de uma única pulsação, nós vamos ter duas figuras. Por quê? Essa aqui vale meio e essa aqui também vale meio, certo? Na semicolcheia, ela vale um quarto de tempo. Então eu sei que dentro de um tempo nós teremos quatro figuras, ok? Então eu venho aqui e coloco, ó, uma, duas, três, quatro. Então aqui no compasso binário, que você já assistiu às aulas de compasso, você sabe, né?
que no compasso binário 2 por 4, entre uma barra e outra nós teremos dois tempos. Então tem o meio, meio um, meio, meio um, nós fechamos 2, 2 dentro do compasso binário. Então, dentro desse compasso, nós vamos executar quatro notas, todas iguaizinhas. Uma forma de você tentar conseguir executar isso daqui é justamente essa questão da, da equiparação, da igualdade, da comparação entre uma figura e outra. Se você olhar para essa figura, você vai executar ela numa quantidade de tempo, e essa outra aqui também, essa aqui também, essa aqui também. E nenhuma é maior do que a outra. Ou seja, você vai demorar o tanto dessa, no mesmo tanto, no mesmo tanto, no mesmo tanto. E antes desse compasso acabar. Olha aí, ó, como é que fica. Tá, 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 tá. Ou seja, ela tá são executadas todas as notas e essas notas, elas estão iguaizinhas. O que eu demorei na primeira, eu vou demorar na segunda. Se eu diminuir o tempo, mesmo que eu diminua o tempo da pulsação, mesmo que eu diminua o tempo da pulsação, vai continuar a mesma coisa. Olha aí, ó. Mais lenta ainda. Mais lenta ainda. Ficou da mesma forma. Eu continuo tendo a mesmo valor, a mesma preocupação da velocidade em que as figuras estão. E quando você estiver fazendo a sua execução, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito comum, às vezes, as pessoas fazerem certas divisões, que é o nome que se dá na hora que você executa, popularmente, na verdade, de fazer mais ou menos isso daqui, ó. Tem gente que faz isso aqui quando vai executar isso daqui. Lê isso e faz isso, ó. Percebeu que não ficaram iguais? Professor, mas isso daqui é diferente disso daqui. Sim, é o que eu estou dizendo. Tem pessoas que vê isso daqui e acabam fazendo isso daqui na flauta. Acha que é só fazer as notas ligeiro e que pronto, tá feito. E não é bem assim. Nós temos que utilizar bem a nossa leitura para conseguir executar de maneira correta. Primeiro, porque aqui ele demorou demais na primeira, fez muito rápido as seguintes e demorou na última. E ainda demorou menos do que demorou na primeira. Tá certo? Porque essa aqui ela tá pontuada, então o valor dessa figura aqui aumentou, ok? Graças ao ponto de aumento. Então, acabou que, além de ter deixado totalmente diferente o trecho, ainda aumentou até mais uma nota. Aqui tem quatro notas e aqui tem cinco. Isso é muito comum dentro de músicos iniciantes, músicos que ainda estão tentando compreender essa questão dos valores das figuras do ditado rítmico. Então, colocar notas de maior valor e menor valor, ou aumentar o número de notas, ou desesperar e fazer de qualquer jeito, é uma coisa que acontece bastante com quem está iniciando. A questão é só a pessoa estudar para que ela possa entender melhor essa questão desses valores e justamente se focar. Essa é a grande sacada, a grande ideia. É você ler o que está escrito. Se você colocar na sua cabeça e se você mesmo se policiar quando você estiver executando, de que são quatro figuras iguais, que eu tenho apenas dois tempos para fazer essas quatro figuras,
que todas elas têm o mesmo valor e que eu não posso de forma alguma fazer uma maior do que a outra, e principalmente se escutar. Ou às vezes a gente se preocupa tanto em chegar no final da partitura que não interessa como foi que você chegou nela, como você chegou no final. Se você conseguiu fazer as notas que estão aqui dentro desse compasso, você passa para o próximo. Mesmo que você tropece em um, tropece em outro, mas o importante é que você chegou aqui. E aqui, chegou aqui, chegou aqui, chegou até o final da música. Então você se coloca na cabeça que tocou. E não é bem assim. Se ela está escrito desta forma, se ela está escrita dessa forma, é porque o autor escreveu dela desta forma. É claro que se você estiver no solo, você vai estar ali, você pode fazer a divisão que você quiser. Isso já é um outro assunto. Mas eu estou falando que quando você estiver tocando e estiver tocando com outras pessoas, as outras pessoas vão fazer do jeito que está escrito. Então, para que todos saiam bonitinhos, iguaizinhos, saia bem entrosado, é importante que você faça do jeito que está escrito. Então, se está escrito que são quatro figuras iguais e elas têm o mesmo valor, então você vai ter que executar dessa forma. E não. Então é isso que faz a diferença em quem sabe tocar e quem não sabe tocar. Ok? Aqui, ó, as semicolcheias. As semicolcheias elas valem um quarto de tempo. Ou seja, ou seja, dentro de um tempo eu vou ter quatro figuras. E no segundo tempo eu vou também ter quatro figuras. Ou seja, eu tenho que encaixar elas para que elas caibam, né? Eu não tenho uma outra palavra. Eu tenho que fazer com que essas oito notas caibam dentro desses dois tempos, dentro entre essa barra de compasso e essa barra de compasso. Se eu não faço isso, então eu estou errando. Ó, aqui, ó, como é que fica. São oito figuras. Tá, da, 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 da. Tá, da, 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 da. Nenhuma demorou mais do que a outra. Nenhuma foi mais devagar do que a outra. Todas foram bem iguaizinhas. Se você consegue fazer isso daqui, se você tem a capacidade de executar sem estar se aperreando, como o pessoal aqui do Ceará diz, sem estar é, é, correndo com as notas, então você vai conseguir tocar. De mais a mais, eu não posso ficar fazendo continhas de matemática, mostrando exatamente cada pedacinho e tudo mais, porque é, às vezes até a pessoa tem muita dificuldade de aversão à matemática. E para vocês que são mais novinhos, é mais complicado trazer questões de matemática. Então, eu quero só que vocês percebam o seguinte, que quando vocês estiverem olhando para essas figuras, é para vocês fazerem elas com calma, olhar esses valores e contar sempre com o regente ou com o metrônomo para conseguir colocar todas as notas de acordo com seus tempos. Então você sabe que duas dessas cabem em um tempo, ou seja, em uma pulsação, ok? E essas quatro aqui cabem em um tempo, em uma pulsação. Qual é a regra que você tem que seguir? Qual é a regra que você tem que seguir? Se é das colcheias, você vai fazer essas no primeiro tempo e essas no segundo tempo. Então, dentro da primeira pulsação, você vai fazer essas duas. Dentro da segunda pulsação, você vai fazer essas duas. Quando você for fazer essas duas, uma não é maior do que a outra. Então, se você demorou um tanto nessa primeira, você vai demorar o mesmo tanto nessa segunda. E isso que você fez aqui, você vai repetir aqui, ok? No caso das semicolcheias, a mesma coisa. Essas quatro aqui cabem em um tempo. E quando você for executar, você vai executar cada uma delas sem deixar uma maior do que a outra, sem deixar uma menor do que a outra, ok? De mais a mais é só você treinar,
você acostumar a sua leitura, acostumar o seu ouvido a esse tipo de execução, ok? Eu vou passar um exercício de leitura rítmica justamente para que você consiga ver como é que funcionam essas divisões, ok? Nesse primeiro exercício eu não vou adicionar pausas, mas nos próximos exercícios eu vou adicionar pausas, que esse sim é o desafio até para quem já é acostumado na música, certo? Então é isso que é essa nossa aula, ok? Vai ter o exercício aqui agora. Use tudo que eu ensinei aqui nesse vídeo para usar no próximo, ok? Um forte abraço e até a próxima!